Fala Badawans, aqui quem fala é o Emerson e hoje eu trago para vocês a minha análise e opinião de Bird Box. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é: se vocês tivessem que viver em um mundo onde vocês tivessem que tapar seus olhos para não enxergar entidades sobrenaturais que levam aqueles que os enxergam a cometer suicídio, o que vocês fariam? Sim, este é Bird Box, novo filme da Netflix, né? Um filme pós-apocalíptico dirigido por Suzanne Bier, baseado no livro de mesmo nome que no Brasil ficou conhecido como A Caixa de Pássaros, um livro lançado em 2014 de Josh Malerman. O enredo gira em torno de uma personagem vivida pela atriz Sandra Bullock, onde nós vamos acompanhar aí o início do caos, né? Afinal, ninguém entende realmente o que está acontecendo. O filme ele já começa mostrando a personagem da Sandra Bullock sendo uma pessoa meio antissocial, que ela não gosta de sair de casa, ela fica pintando ali seus quadros e de repente ela descobre que está grávida. Ela então tem que sair de casa, né, e ela tem uma relação bem amigável ali, a sua relação mais próxima é com sua irmã. Então nós acompanhamos esse início de história e ao mesmo tempo nós vemos que o mundo, né, começa a entrar em um certo caos, pois pessoas no mundo inteiro começam a enxergar coisas que levam elas a cometer suicídio. E de repente todo esse caos, esse apocalipse chega à nossa personagem, a personagem ali que é vivida pela Sandra Bullock, e infelizmente ela tem que lidar com essa nova situação de sobrevivência, né? Então é um filme pós-apocalíptico que parece meio que uma mistura de filmes de zumbi com Um Lugar Silencioso. Então assim, eu diria que Bird Box é um filme que ele agrada fãs do gênero pós-apocalíptico, porém diferente, né? Ele é um filme pós-apocalíptico, é um filme que mostra personagens em situação de sobrevivência, porém ele foge do clichê de zumbis, o que é bem legal. No filme então é falado dessas entidades, né, que estão no mundo e que quem as vê, né, enlouquece a ponto de cometer o suicídio, pois essas entidades elas se mostram para quem as enxerga de forma como se fosse os piores pesadelos, né, das pessoas. Então nós temos aí a Sandra Bullock, que no começo do filme, o filme ele é dividido na verdade em três partes, né? No início ele já mostra um pedaço ali do final da história, então você já tem um grande spoiler do que vai acontecer. Depois a história volta, né, no tempo e mostra ali a Sandra Bullock sendo essa pessoa antissocial, convivendo com a irmã, descobrindo a gravidez e descobrindo aí o início desse apocalipse, que seria um certo tipo de fim do mundo. E no final o filme ele volta àquela situação do início do filme, onde a Sandra Bullock, junto com um par de crianças ali que são apelidados de garoto e garota, devem atravessar uma floresta em um rio vendados, né, com os olhos vendados para não ver as entidades ali, as criaturas, e devem chegar em um lugar supostamente seguro. Cara, o filme ele é um filme de suspense, ele tem elementos de terror, tá? Ele tem sim bastante elementos, eu diria que de outros filmes pós-apocalípticos, como eu disse, de filmes de zumbis mesmo. Você pode até lembrar um pouco de The Walking Dead em algumas cenas, na questão dos personagens terem que procurar suprimentos e tal. Isso tem virado bem comum em filmes do gênero, né? Em filmes pós-apocalípticos. Mas a grande sacada aqui é que você não vê a entidade e ela não é muito bem explicada. O próprio escritor do livro, né, o Josh Malerman, ele deu uma declaração dizendo que nem ele ao certo sabe que tipo de entidades são essas, né? No filme é dito que são criaturas que ninguém sabe de onde vieram, de onde surgiram, e que as pessoas que as veem, elas meio que têm tanto medo, né? Essas criaturas afetam as pessoas de tal forma que elas acabam ali cometendo o suicídio. Porém, pessoas que têm problemas mentais, elas não são afetadas por essas visões, pelo contrário, elas enxergam essas criaturas e elas dizem que as criaturas são lindas e tal, e que todo mundo tem que enxergar, causando aí alguns conflitos. Uma coisa que eu notei, que todo mundo que vê essas criaturas e são afetadas, elas têm um olho diferente.
Então fica aquela questão, será que essas criaturas também não podem ser uma espécie de vírus? Ou talvez até uma certa arma biológica que cause confusão mental? Isso é uma pergunta que nós nunca saberemos, né? Até porque se o próprio escritor não sabe explicar o que são as criaturas, eu diria que esse filme ele é mais, tanto o filme como o livro, ele é mais uma crítica social ao modo que os seres humanos enxergam a realidade hoje em dia e os medos dos seres humanos, tá? Existe um certo personagem no filme que durante uma determinada parte ele chega a desenhar as criaturas. E essas criaturas, pelo menos pelos desenhos que este personagem faz, me lembraram muito o Cthulhu ou Cthulhu, né? Que é uma criatura cósmica. Então, assim, existe sim uma certa influência, pelo menos naquela parte de H.P. Lovecraft, né? Um escritor aí de contos de terror muito conhecido dentro do gênero. Então, assim, eu achei bem interessante essa questão, pelo menos dos desenhos lembrarem o Cthulhu, né? Então, o que nós podemos entender de Bird Box, né? Existe um personagem que ele diz que estudou, e talvez seja a explicação mais próxima que o filme te dá. Em determinada parte, este personagem ele diz que essas criaturas seriam coisas diferentes para cada cultura e para cada pessoa no mundo. E que muitos povos acreditam que são demônios. Bom, existe sim a possibilidade de ser demônios, de serem apenas talvez algo da natureza, né, que a natureza meio querendo se vingar da humanidade, pode ser uma arma biológica, assim como também pode ser uma entidade cósmica, que pode ser um alienígena e pode ser essa entidade cósmica, assim como o Cthulhu. Na minha opinião, eu preferi aceitar a parte mais como se fosse uma entidade cósmica, como se fosse uma criatura não deste planeta, um alienígena, que afeta a mente das pessoas, pelo meu entendimento do filme. Na questão do filme, o enredo, eu achei... Ele não é um filme ruim, eu não diria que ele não é um filme... Ele não é um filme bom, mas também não é um filme ruim. Ele é um filme que você assiste sem compromisso. É aquele filme que você vai assistir uma vez e que você não vai querer voltar a vê-lo. Que você não vai causar um grande impacto na sua vida. Existem pessoas que amaram o filme e existem pessoas que odiaram. Na minha opinião, ele foi um filme meio termo. Ele não é o melhor nem o pior filme do gênero, tá? Eu gostei bem mais de Um Lugar Silencioso. Eu acho que Um Lugar Silencioso ele cumpre bem mais esse papel de ser um filme de suspense, de ser um filme que te prende na cadeira do que Bird Box. Mas é sim um filme legal. As atuações eu não tenho muito o que falar. São atores bons, tá? A Sandra Bullock, ela sempre foi uma ótima atriz. Independente de algumas pessoas criticarem alguns trabalhos dela, mas ela é uma atriz que ela já tem um certo tempo no ramo, então ela tem experiência. Até de longe ela é a melhor atriz do filme, tá? Os demais atores estão bem nos papéis, até porque não é um filme que ele exija muito uma grande atuação de Oscar, mas ele é um filme bacana, é um filme legal. Na questão do roteiro eu achei bem corrido, eu não li o livro, então eu achei o filme bem corrido. Ele é um filme que eu acho que ele tentou capturar o essencial do livro. Para as pessoas que leram já disseram que o filme ele muda determinadas coisas e tal. Mas um filme, uma adaptação, nunca será realmente 100% igual o que é o livro, né? Sempre existem mudanças, sempre existem diferenças, sempre vão existir questões de adaptação no roteiro quando se leva um livro para o cinema ou, nesse caso, para uma plataforma de streaming. O final do filme eu achei que deixou a desejar, também não é lá grande coisa, então eu diria que realmente é um filme meio termo, tá? Ele não é um filme que vai mudar sua vida. Se você gosta do gênero pós-apocalíptico e quiser um filme bacana para assistir que não seja de zumbis, eu recomendo Bird Box. É um filme interessante, no mínimo. Se você é fã de H.P. Lovecraft e gosta do Cthulhu, como você quiser chamar,
e você quiser algo que se aproxime ou que tenha influência, eu também recomendo Bird Box. E se você lê o livro, então também eu acho que é recomendado que você assista o filme para ter essa opinião, né? Fazer essa comparação entre livro e filme. Mas assim, eu diria que ele é um filme, não é um dos melhores nem um dos piores que eu já assisti, tá? Na questão de fotografia do filme, ele é interessante. Ele tem uma fotografia, boa parte do filme meio, eu diria que apagada, até para mostrar o cenário pós-apocalíptico, né? Geralmente filmes pós-apocalíptico tem essa fotografia mais acinzentada, mais azulada, que é para mostrar um tom meio de tristeza, um tom meio de vazio, no caso, né? Diferente do Mad Max, que é um filme pós-apocalíptico que tem tons mais laranjas, mais claros, até para mostrar o clima do deserto. Então, Bird Box, assim como Lugar Silencioso, assim como grande parte dos filmes de zumbis, ele tem um tom, uma paleta de cores mais acinzentada, mais azulada, mais apagada, eu diria, para tentar causar esse efeito de tristeza, de solidão em quem está assistindo. Bom, galera, é isso, minha análise, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, compartilha, favorita, comenta, se inscreve no canal. E é isso, galera, até o próximo vídeo, vida longa e próspera, que a força esteja com vocês, valeu, falou, até a próxima e tchau!